Leandro nasceu no meio da correria do centro da cidade, filho de seu Francisco, um camelô que passava o dia inteiro debaixo do sol vendendo meias, bonés e óculos na calçada. Desde pequeno, Leandro cresceu entre barracas improvisadas, caixas de papelão e o vai e vem apressado de gente no calçadão. A vida nunca foi fácil. O pai saía de casa ainda de madrugada, puxando o carrinho de mercadorias, para pegar o melhor ponto da rua. A mãe, Dona Sônia, ajudava como podia, costurando roupas para fora, mas o dinheiro mal dava para o aluguel e para a comida. Leandro estudava numa escola pública pequena, cheia de goteira, com cadeira quebrada e professor sobrecarregado. Ia de chinelo, muitas vezes com um uniforme meio desbotado. Vivia com o cheiro da rua impregnado na roupa, cheiro de poeira, de sol quente, de mercadoria plástica. E por causa disso, era alvo de piadas na escola. Os colegas zombavam. "Ih, lá vem o filho do camelô!" Outro gritava: "Ô Leandro, cadê o carrinho de meia?" As risadas doíam mais do que tapa. Leandro abaixava a cabeça, fingia não ouvir, mas chegava em casa e chorava escondido. Seu Francisco, o pai, tentava consolar. Dizia: "Filho, trabalhar não é vergonha. Vergonha é roubar." Mas para um menino de 10 anos, essas palavras eram pouco consolo, porque tudo o que ele queria era ser como os outros. Ter roupa nova, tênis bonito, não ser motivo de chacota. Mesmo assim, Leandro era um menino esperto. Gostava de estudar, ficava fascinado quando a professora falava sobre leis, direitos, justiça. Ouvia palavras difíceis e ficava repetindo em casa, tentando entender. Às vezes chegava da escola e contava: "Pai, sabia que todo mundo tem direito a um advogado?" Seu Francisco respondia: "Pois é, filho, mas advogado custa caro." A vida seguia dura. Nos fins de semana, Leandro ia ajudar o pai na barraca. Ficava gritando ofertas para os clientes. "É 3 pares de meia por 10, moça." O pai sorria orgulhoso. Mas no fundo, doía para Leandro ver como as pessoas olhavam para o pai dele, como se fosse invisível. Ou pior, como se fosse bandido. Um dia, quando tinha uns 13 anos, Leandro viu o pior. Estava na barraca do pai, ajudando a organizar as mercadorias, quando chegaram os fiscais da prefeitura, junto com a guarda municipal. Vieram em grupo gritando, mandando os camelôs recolherem tudo. Um deles empurrou o carrinho do seu Francisco, derrubando as caixas no chão. Seu Francisco tentou argumentar, dizendo que pagava taxa, que tinha licença, mas ninguém quis ouvir. Um fiscal falou alto: "Cala a boca, camelô, aqui é a área proibida", e empurrou seu Francisco para longe. As pessoas em volta olharam, umas com pena, outras rindo. Leandro sentiu um nó na garganta, queria fazer alguma coisa, mas era só um menino. Ficou parado, segurando lágrimas, vendo o pai catar as mercadorias do chão. E ali, naquele dia, Leandro sentiu algo que nunca tinha sentido com tanta força: raiva. Na volta para casa, seu Francisco andava cabisbaixo. Disse: "Filho, é a vida. A gente que é pobre tem que engolir muita coisa." Mas Leandro respondeu, com os olhos ainda cheios de lágrimas: "Pai, eu não quero engolir. Eu vou virar advogado. Vou defender gente que nem o senhor." Seu Francisco riu, meio triste, meio orgulhoso. "Advogado, filho? Isso é pra gente rica." Mas Leandro balançou a cabeça firme. "Eu vou conseguir, pai. Nem que eu demore a vida inteira." Daquele dia em diante, algo mudou dentro de Leandro. Continuou ajudando o pai na barraca, continuou indo para a escola com o uniforme velho, continuou sendo zombado pelos colegas, mas agora tinha um objetivo. Um sonho que batia mais forte do que qualquer humilhação. À noite, ficava lendo tudo o que podia. Pegava livros na biblioteca da escola, lia folhetos velhos, ficava fascinado quando via advogado falando na TV. Amava ouvir aquelas palavras complicadas: habeas corpus, petição inicial, sustentação oral. Enquanto muita gente dizia que ele nunca ia sair da rua, Leandro começou a acreditar que poderia, sim, chegar até um tribunal, que poderia vestir um terno, falar bonito e defender quem ninguém queria defender. Mas
Entre aquele sonho e a realidade, ainda existia um caminho enorme. Porque para chegar lá, ele ia ter que vencer não só a pobreza, mas o preconceito, o cansaço, o medo de fracassar. E mesmo sem saber como, Leandro decidiu que não ia desistir. Nos anos que se seguiram, Leandro foi crescendo, mas a vida continuava do mesmo jeito. O pai seguia na rua, debaixo de sol e chuva, empurrando o carrinho cheio de mercadorias. A mãe costurava até tarde da noite, muitas vezes com dor nas costas, para conseguir mais uns trocados. Leandro estudava de manhã e ia direto ajudar o pai depois da aula. Ficava horas em pé, gritando ofertas, enquanto via amigos da escola passando por ali, alguns rindo, outros fingindo que não o conheciam. Doía demais. Mas ele engolia o orgulho, porque sabia que cada nota de 10 que o pai colocava no bolso era o que punha comida na mesa. Na escola, as coisas não eram fáceis. Tinha gente que zombava dele só por ser filho de camelô. Teve um dia que a professora perguntou o que cada aluno queria ser quando crescesse. Uns falaram médico, outros engenheiro, outros queriam ser jogador de futebol. Quando chegou a vez de Leandro, ele disse: "Eu quero ser advogado." A sala explodiu em risadas. Um menino lá do fundo gritou: "Ah, para defender camelô." Outro falou: "Advogado! Tá achando que vai ser rico agora?" Leandro ficou vermelho, segurou as lágrimas, mas disse: "É, para defender camelô, para defender gente pobre que não tem ninguém por eles." A professora ficou emocionada, mas mesmo assim não conseguiu conter as risadas dos outros. E naquele dia, Leandro saiu da escola com o coração pesado, achando que talvez ninguém nunca fosse levar o sonho dele a sério. Mas em casa, o pai olhou para ele e disse: "Filho, quem ri de você hoje, um dia pode bater palma para você. O importante é você não desistir." Essas palavras ficaram martelando na cabeça de Leandro. No ensino médio, começou a estudar mais ainda. Pegava livros emprestados, ficava horas na biblioteca. Às vezes, lia textos que não entendia nada, mas não desistia. Subia para casa quase meia-noite, cansado, mas sempre com o caderninho de anotações debaixo do braço. Enquanto isso, o pai passou a ter problemas de saúde. O sol escaldante, a coluna arrebentada de tanto puxar o carrinho. Teve um dia que seu Francisco passou mal no meio da rua, caiu sentado no chão. Leandro largou tudo e correu para segurar o pai. Levaram seu Francisco para o hospital público. Ficaram horas esperando atendimento. Na sala de espera, Leandro viu o pai chorando baixinho, dizendo: "Filho, a vida é dura demais para quem nasce pobre." Leandro segurou a mão dele e falou: "Eu ainda vou te dar orgulho, pai. Um dia vou ser advogado e ninguém mais vai humilhar você." Quando terminou o ensino médio, Leandro decidiu prestar vestibular para direito. Muita gente riu da cara dele. "Vai estudar o quê? Direito? Isso é para filho de doutor." Mas Leandro não se abalou. Fez a inscrição na universidade pública, estudou como nunca. No dia da prova, saiu de casa cedo, com o rosto sério. A mãe lhe desejou boa sorte. O pai ficou torcendo em silêncio. Quando voltou, disse só: "Fiz o meu melhor." 2 semanas depois, saiu o resultado. Leandro não tinha passado. A nota ficou poucos pontos abaixo do corte. Chorou escondido no quarto, socando o travesseiro. Pensava: talvez eles tenham razão. Isso não é para mim. Mas o pai entrou no quarto, viu o filho chorando e disse: "Filho, ninguém consegue na primeira vez. Você vai tentar de novo." E Leandro tentou. No ano seguinte, fez cursinho comunitário gratuito. Estudava até tarde, comia pão seco no café para economizar. Dormia pouco, vivia exausto. Mas no fundo, a chama dentro dele não apagava. No outro vestibular, saiu de casa mais uma vez com o caderninho debaixo do braço. Fez a prova inteira, suando frio, mas confiante. Quando saiu o resultado, não acreditou no que estava lendo. Tinha passado em Direito numa universidade particular com bolsa de 100%. Chegou em casa gritando, abraçando o pai e a mãe. Seu Francisco chorava e dizia: "Tá vendo, filho? Quem ri de você hoje um dia aplaude você."
Mas mesmo feliz, Leandro sabia que aquilo era só o começo, porque entrar na faculdade era só a primeira batalha. Agora vinha a parte mais difícil, se manter lá dentro. Começar a faculdade foi para Leandro como entrar em outro mundo. Ele nunca tinha visto tanta gente bem vestida, carregando mochilas caras, falando difícil, discutindo sobre leis e política como se fosse a coisa mais normal do mundo. No primeiro dia, entrou na sala e já sentiu o clima. Um monte de alunos conversando sobre viagens para fora do país, sobre estágios em escritórios famosos, sobre parentes advogados ou juízes. Leandro sentou num canto, quieto, com o caderno simples e a mochila velha, sem saber onde enfiar a cara. Enquanto o professor falava sobre Constituição, direitos fundamentais, jurisprudência, Leandro tentava anotar tudo, mas metade das palavras ele nem entendia. Ficava repetindo baixinho para si mesmo: habeas corpus, ação direta de inconstitucionalidade. Pareciam códigos secretos. Nos intervalos, percebia como alguns colegas se juntavam em grupinhos, falando sobre festas, congressos, cursinhos caros de direito. Uma menina olhou para o caderno dele e soltou debochada: "Você anota tudo à mão? Ninguém faz isso mais." Ele sorriu sem jeito, mas sentiu o rosto esquentar. Teve dias em que saiu da aula quase chorando. Achava que não ia conseguir acompanhar, que não pertencia àquele lugar. Pensava: será que eles têm razão? Será que direito é só para gente rica mesmo? Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do pai. Lembrava do fiscal empurrando o carrinho do seu Francisco, das caixas caindo no chão, do pai chorando, humilhado, e isso fazia Leandro se levantar no dia seguinte e ir para a aula de novo. Para ajudar em casa, arrumou um emprego numa papelaria no centro da cidade. Trabalhava das 7 às 4. Depois corria para a faculdade. Chegava atrasado quase sempre. Sentava no fundo da sala, cansado, muitas vezes sem ter almoçado. Tinha dias em que dormia sobre o caderno. Outras vezes, lia até tarde, mesmo com os olhos ardendo. A mãe, Dona Sônia, preparava café para ele ficar acordado. Dizia: "Filho, você vai ser doutor, eu sei que vai." Mas o dinheiro era sempre curto. Teve mês que não conseguiu comprar livros obrigatórios. Precisava tirar cópias emprestadas dos colegas ou ficava lendo livros velhos na biblioteca da faculdade. Um dia, o professor passou um trabalho grande. Todo mundo tinha que imprimir várias páginas coloridas, encadernar. Leandro não tinha dinheiro. Entregou o trabalho impresso em folha simples, preto e branco, grampeado. Na hora de entregar, o professor olhou e disse: "Você não trouxe encadernado?" Leandro respondeu sem graça: "Professor, não tive condições." O professor suspirou e disse: "Tudo bem, o importante é o conteúdo." Mas Leandro saiu dali morrendo de vergonha. Mesmo assim, nunca tirou nota baixa. Estudava feito louco, passava fins de semana inteiros lendo, decorando leis, assistindo videoaulas grátis no YouTube. No segundo ano da faculdade, decidiu que precisava começar a estagiar. Mandou currículo para vários escritórios, mas ninguém chamava. Até que um dia, foi pessoalmente entregar o currículo num escritório chique no centro. A recepcionista olhou para a roupa simples dele e disse, num tom frio: "Desculpe, estamos sem vagas." Saiu de lá arrasado, com vontade de sumir. Mas na porta do prédio, viu um anúncio num mural: "Precisa-se de estagiário para escritório de advocacia trabalhista. Preferência para estudantes com dificuldades financeiras." Anotou o telefone e ligou na hora. Na semana seguinte, começou no pequeno escritório do Dr. Moacir, um advogado já velho que acreditava em dar oportunidade para quem precisava. Ali, Leandro começou a aprender de verdade. Viu processos, audiências, conheceu a vida dura de trabalhadores demitidos sem direitos e começou a perceber que era exatamente aquilo que queria fazer: defender gente comum. Mesmo ganhando pouco no estágio, se sentia feliz, porque pela primeira vez estava vestindo crachá escrito "estagiário de direito." E quando chegava em casa, mostrava para o pai e dizia:
Tá vendo, pai? Um dia ainda vou usar terno naquele tribunal. Seu Francisco olhava com orgulho, mas dizia: vai devagar, filho. Você ainda tem que cuidar da saúde. Mas Leandro não queria saber de parar, porque para ele, cada noite mal dormida era um passo a mais para tirar o pai da rua. E mesmo cansado, começou a acreditar que talvez realmente pudesse vencer. No escritório do Dr. Moacir, Leandro começou a enxergar um lado do direito que não aparecia nos livros. Viu o desespero das pessoas simples, que entravam ali chorando porque tinham sido demitidas sem receber nada. Gente que ganhava salário mínimo e ficava sem ter o que comer. Muitas vezes, Dr. Moacir fazia audiências de graça só para não deixar o cliente sem defesa. E dizia para Leandro: advogar é mais do que ganhar dinheiro, rapaz. É dar voz a quem ninguém ouve. Essas palavras ficavam ecoando na cabeça de Leandro. Enquanto aprendia no estágio, seguia firme na faculdade, mas ainda se sentia um peixe fora d'água. Na sala, muita gente ostentava bolsas caras, conversava sobre viagens para Miami, sobre os pais que eram desembargadores, promotores ou grandes empresários. Teve uma vez que a professora passou um trabalho em grupo. Leandro foi sorteado para trabalhar com 2 colegas conhecidos por serem os riquinhos da turma. Na primeira reunião, um deles olhou para Leandro e soltou meio rindo: você trabalha em que mesmo? Camelô também? Leandro respirou fundo e respondeu: trabalho num escritório trabalhista. O colega riu e disse: ah, tá explicado, esses escritórios de pobre. Naquele dia, Leandro saiu da faculdade com vontade de desistir. Foi andando devagar até o ponto de ônibus, lembrando da infância, das barracas na rua, do cheiro de plástico, das risadas cruéis dos colegas. Pensou: talvez eu esteja tentando entrar num mundo que não é para mim. Chegou em casa calado. A mãe perguntou o que tinha acontecido, mas ele não quis falar. Se trancou no quarto e ficou olhando para o teto. Chorou baixinho, tentando não fazer barulho. Mas, lá dentro, ainda havia uma voz dizendo: você vai conseguir. No outro dia, voltou para a faculdade decidido a não desistir. Pensou no pai, pensou no carrinho de mercadorias, pensou no fiscal empurrando seu Francisco no meio da rua. E decidiu que ninguém ia tirar dele aquele sonho. No escritório, o Dr. Moacir percebeu que Leandro andava cabisbaixo. Chamou ele na salinha dos fundos e perguntou: o que houve, rapaz? Leandro contou meio sem querer. Disse que tinha gente que ria dele, que achava que ele nunca ia ser advogado. Dr. Moacir olhou firme para ele e disse: Leandro, deixa eu te falar uma coisa. O mundo do direito tem muita gente arrogante, mas também tem lugar para quem é bom de verdade. Você já viu muito mais da vida do que esses meninos ricos aí. Um dia você ainda vai ser doutor e vai ter orgulho da tua história. Essas palavras acenderam algo em Leandro. Voltou para a faculdade de cabeça erguida. Passou a estudar ainda mais. Ficava até tarde lendo códigos, jurisprudências, decorando artigos. No estágio, começou a acompanhar audiências com o Dr. Moacir. No começo, só observava quieto, mas aos poucos começou a ajudar a preparar as defesas, a organizar documentos, até escrever petições simples. O Dr. Moacir lia o que ele escrevia e dizia: você tem jeito para isso, rapaz. Escreve bem, sabe explicar para o juiz como se estivesse conversando com gente de verdade. Isso é raro. Leandro sorria, meio tímido, porque no fundo ainda tinha medo de não ser bom o bastante. Enquanto isso, em casa, a situação continuava apertada. Seu Francisco teve mais problemas de saúde. Precisou parar de trabalhar durante uns meses, foi um sufoco. A mãe quase desistiu de tudo, mas Leandro dizia: calma, mãe, um dia eu ainda vou tirar o senhor da rua. Nessa época, Leandro começou a economizar cada centavo. Parou de comprar lanche, andava mais a pé, carregava garrafa d'água para não gastar na rua. Queria juntar dinheiro para fazer a inscrição da OAB assim que se formasse, porque na cabeça dele só seria advogado de verdade quando tivesse a carteira da ordem na mão.
Nos últimos semestres da faculdade, começou a se destacar. Professores começaram a elogiar as participações dele em sala. Alguns colegas que antes zombavam começaram a procurá-lo para tirar dúvidas, mas ainda havia quem torcesse o nariz para ele. Um dia, a professora chamou Leandro no final da aula e disse: "Você pensa em fazer concurso público?" Ele respondeu: "Não, professora, quero ser advogado de gente simples, quero defender quem não tem voz." A professora sorriu e disse: "Então você vai ter muito trabalho pela frente, mas o mundo precisa de gente como você." Leandro saiu dali com o coração mais leve, porque pela primeira vez sentiu que alguém importante acreditava nele. E mesmo sabendo que o caminho ainda era longo, começou a enxergar que talvez ele realmente pudesse ser o filho do camelô que venceu no direito. O tempo passou e finalmente chegou o dia da colação de grau. Leandro, usando a beca preta, estava parado no canto do salão, segurando o canudo, com as mãos tremendo. Parecia não acreditar que tinha chegado até ali. A mãe estava sentada na plateia, chorando o tempo todo. O pai, seu Francisco, estava com roupa simples, mas o peito estufado de orgulho. Quando chamaram o nome do filho, ele levantou, gritou e bateu palmas, sem ligar para os olhares ao redor. Depois da cerimônia, tiraram fotos juntos. A mãe enxugava as lágrimas, dizendo: "Meu filho é doutor." Seu Francisco abraçou Leandro e falou com a voz embargada: "Eu sempre soube, filho, sempre soube que você ia vencer." Mas, no fundo, Leandro sabia que aquilo era só o começo, porque se formar em direito não significava ainda ser advogado. Precisava passar na prova da OAB, o exame mais temido por todo estudante de direito. Começou a estudar feito louco. Tinha dias que ficava até 2 da manhã decorando artigos de lei. Andava para cima e para baixo com o Vade-Mecum, o livro grosso que todo mundo chamava de tijolo. Enquanto isso, continuava no estágio, agora já atuando mais próximo do Dr. Moacir. Chegou a participar de audiências, falar com clientes, redigir peças importantes. Cada vez mais se sentia dentro do mundo que sempre sonhou, mas o medo da OAB rondava a cabeça dele dia e noite. No dia da primeira prova, Leandro saiu de casa cedo, carregando só o documento e o livro. O pai e a mãe ficaram na porta, segurando as mãos dele. Dona Sônia disse: "Filho, seja o que Deus quiser, você já é vencedor." Na hora da prova, sentou numa sala cheia de gente, todos tensos, suando. Quando começou a ler as questões, sentiu a cabeça girar. Pareciam palavras em outra língua. Terminou a prova exausto, sem saber se tinha ido bem ou não. O resultado saiu semanas depois. Leandro abriu o site, segurando a respiração, e lá estava escrito: reprovado. O mundo caiu para ele. Chorou sozinho no quarto, se sentindo um fracasso. Pensava: eu lutei tanto e não sou bom o bastante. O pai entrou no quarto, viu o filho chorando e falou: "Filho, quem vence é quem não para de tentar. Você acha que eu nunca levei tombo vendendo na rua? Mas eu levantava no dia seguinte." Leandro enxugou as lágrimas. Sabia que o pai tinha razão, mas, mesmo assim, a vergonha era enorme. Na faculdade, todo mundo perguntava quem tinha passado. Gente postava foto da aprovação, agradecendo a Deus, à família, aos professores, e Leandro só ficava quieto, fingindo que estava bem. No escritório, Dr. Moacir chamou Leandro para conversar. Disse: "Rapaz, você acha que eu passei de primeira na OAB? Eu tomei pau 2 vezes. E olha eu aqui com quase 40 anos de advocacia. Pare de se cobrar tanto." Leandro respirou fundo. Decidiu tentar outra vez. Se matriculou num cursinho online, estudava até tarde, fazia simulados, decorava súmulas. Virou quase um robô. Mas a vida não parava. O pai ficou doente de novo, precisou de remédio caro. A mãe começou a ter problemas na vista. Leandro teve que trabalhar ainda mais no escritório para ajudar em casa. Mesmo assim, não desistiu e foi para a segunda prova. No dia do resultado, o coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Abriu o site tremendo e lá estava escrito:
Aprovado. Leandro gritou tão alto que os vizinhos bateram na porta para saber se estava tudo bem. O pai chorou. A mãe ajoelhou e agradeceu a Deus. No outro dia, foi buscar a carteira da OAB. Quando segurou aquele documento vermelho nas mãos, sentiu que o mundo inteiro cabia ali. Não era só um pedaço de plástico. Era a prova de que o filho do camelô tinha chegado lá. Voltou para casa segurando o documento contra o peito, sorrindo. Olhou para o pai e disse: "Agora ninguém mais vai empurrar o senhor na rua, pai, porque agora eu posso defender o senhor." Seu Francisco abraçou o filho e chorou. Disse: "Filho, eu não sabia que cabia tanto orgulho dentro do peito." E ali, Leandro teve certeza de que tudo, cada humilhação, cada lágrima, cada noite sem dormir, tinha valido a pena. Depois de pegar a carteira da OAB, Leandro passou uns dias flutuando. Parecia que tudo ao redor tinha ficado mais leve, mas a euforia logo deu lugar à realidade, porque ter o registro de advogado não pagava as contas. No escritório do Dr. Moacir, Leandro continuava trabalhando. Agora podia assinar petições, podia atender clientes sozinho, mas ganhava pouco. O escritório era pequeno, vivia cheio de casos difíceis, clientes pobres que quase nunca podiam pagar honorários. Mesmo assim, Leandro se sentia vivo ali. Cada história que ouvia mexia com ele. Trabalhadores que eram mandados embora sem receber nada, mulheres que choravam porque o patrão não assinava carteira, idosos enganados por empresas. Certo dia, chegou ao escritório uma senhora chamada Dona Marlene. Era vendedora ambulante de frutas, assim como o pai de Leandro tinha sido ambulante de meias. Chorava porque a prefeitura tinha apreendido a barraca dela. Leandro sentou com ela, ouviu tudo com calma. Ficou revoltado. Parecia estar revivendo o passado, lembrando do dia em que tinha visto o pai sendo empurrado na calçada pelos fiscais. Depois que Dona Marlene foi embora, Leandro ficou parado no meio da sala, segurando um papel na mão. Disse para o Dr. Moacir: "Doutor, eu preciso pegar esse caso. Não é só um processo, é a minha vida toda ali." Dr. Moacir sorriu e respondeu: "Então vai, rapaz, mas se prepare. Prefeitura é briga grande." Leandro começou a preparar a ação. Passava noites lendo leis municipais, jurisprudências, estudando cada detalhe. Queria achar um jeito de devolver a barraca da Dona Marlene e impedir que outros ambulantes fossem tratados como criminosos. Enquanto isso, a vida pessoal dele não ficava mais fácil. O pai ainda tinha problemas de saúde. A mãe vivia cansada, a vista cada vez pior. As contas não paravam de chegar. Mesmo assim, Leandro dizia para si mesmo: "Agora eu sou advogado, agora eu posso mudar as coisas." No dia da audiência de Dona Marlene, Leandro acordou antes do sol nascer. Vestiu o terno simples, amarrou a gravata com as mãos tremendo, olhou no espelho e quase não acreditou. Lembrou do menino de uniforme velho, do cheiro de plástico, das risadas cruéis na escola. Chegou ao fórum cedo, sentou num banco gelado do corredor, segurando a pasta com o processo. Quando chamaram o nome dele, o coração disparou. Na sala, o procurador da prefeitura estava lá, cheio de papéis, falando firme. Tentou dizer que Dona Marlene ocupava espaço público, que era ilegal, que estava atrapalhando o comércio formal. Leandro levantou devagar. Quando começou a falar, a voz saiu baixa, mas logo foi ganhando força. Disse: "Excelência, a senhora Marlene não é criminosa. É uma trabalhadora. E não se pode confundir pobreza com ilegalidade. O Estado não pode esmagar quem só quer sobreviver." Enquanto falava, via o juiz olhando atento, sentia a respiração dos outros na sala. Lembrou do pai, lembrou das caixas caindo na rua, lembrou das lágrimas que segurou tantas vezes, e aquilo deu coragem. No final da audiência, o juiz deu ganho de causa para Dona Marlene. Determinou que a barraca fosse devolvida e proibiu novas apreensões sem processo legal. Dona Marlene saiu chorando, abraçando Leandro. Disse: "Meu filho, você é meu anjo." Leandro voltou para o escritório com o peito estufado. Dr. Moacir bateu no ombro dele e disse: "Parabéns, doutor.
Hoje você foi gigante. Mas mesmo feliz, Leandro sabia que aquela era só uma vitória pequena num mar de injustiças. E ali, naquele dia, decidiu que queria dedicar a vida inteira a defender quem ninguém defendia. Porque não queria mais ver ninguém passando o que o pai dele passou. Depois do caso da dona Marlene, o nome de Leandro começou a circular entre os ambulantes, feirantes e trabalhadores simples. Gente humilde que antes tinha medo até de entrar num fórum, começou a procurar por ele. Na porta do escritório, quase todo dia tinha alguém esperando. Um rapaz que vendia capa de celular, uma senhora que vendia pipoca na porta do colégio, um homem que puxava carrinho de frutas. Todos queriam falar com o doutor que entende a gente. Leandro atendia cada um com paciência. Ouvia histórias pesadas, gente ameaçada pela fiscalização, gente devendo aluguel porque perdeu a barraca, gente sendo chamada de vagabundo só por tentar ganhar a vida. Mesmo cansado, Leandro sentia que estava finalmente no lugar certo. Mas trabalhar com causas de gente simples quase não dava dinheiro. Muitos clientes não tinham como pagar honorários. Alguns juntavam moedinhas para dar pelo menos um sinal. Outros pagavam com pastel, com sacola de frutas, com agradecimento. Doutor, Moacir, o chefe, via tudo isso e dizia: Leandro, eu sei que você faz isso de coração, mas precisa pensar também na tua vida. Não dá para viver só de boa intenção. Leandro sabia que o doutor Moacir tinha razão. Mas toda vez que pensava em recusar um caso, lembrava do pai na rua, catando as meias do chão, humilhado pelos fiscais. Enquanto isso, começaram a surgir convites para Leandro participar de palestras, faculdades, centros comunitários, igrejas. Todo mundo queria ouvir o advogado filho de Camelô. No começo, ele tremia só de segurar o microfone, suava frio, a voz embargava. Mas depois foi pegando gosto, começou a contar a própria história, desde a infância no calçadão até o dia em que pegou a carteira da OAB. Um dia, num auditório lotado, disse: ser pobre não é crime, o crime é o Estado abandonar quem trabalha duro. O público aplaudiu de pé, dali para frente virou figura conhecida. Começou a sair em reportagens, foi convidado para programas de rádio. Um jornalista escreveu: Leandro, o filho do Camelô, é a nova voz da justiça popular. Mas mesmo ganhando reconhecimento, a vida continuava apertada. A mãe ainda precisava de consultas médicas caras. O pai já não podia mais trabalhar como antes. Leandro seguia dividido entre o sonho de fazer justiça e a necessidade de pagar as contas. Certa noite, voltou para casa tarde, exausto, e encontrou a mãe sentada à mesa, olhando as contas. Dona Sônia disse: filho, não aguento mais ver você se matando. Será que não é hora de procurar um emprego fixo num escritório grande? Leandro suspirou. Sabia que num escritório grande ganharia bem, mas também sabia que lá não poderia escolher os clientes. E na maioria das vezes, estaria defendendo quem já tinha poder. Olhou para a mãe e disse: mãe, se eu entrar num escritório grande, vou ser mais um advogado engravatado, defendendo quem já tem dinheiro. Eu quero defender quem não tem ninguém. A mãe ficou em silêncio. Sabia que não adiantava insistir. Alguns dias depois, Leandro estava no fórum quando encontrou um antigo colega de faculdade. O rapaz estava num terno caro, relógio brilhante, carro importado. Cumprimentou Leandro meio sem jeito e perguntou: cara, o que você ainda está fazendo nesse escritório pequeno? Você podia estar ganhando grana num escritório grande. Leandro sorriu e respondeu: eu estou exatamente onde eu deveria estar. O colega balançou a cabeça como quem não entendia e foi embora. Leandro voltou para o escritório. Olhou o monte de processos sobre a mesa, suspirou fundo, mas sorriu. Porque, apesar de tudo, sabia que estava construindo algo maior do que dinheiro. E, no fundo, começou a ter uma ideia. Queria abrir o próprio escritório, voltado só para gente simples. Um lugar onde o pobre não tivesse medo de entrar, onde ninguém fosse tratado como invisível. Depois daquele dia no fórum, a ideia de ter o próprio escritório não saía mais da cabeça de Leandro.
Chegava em casa, sentava no sofá e ficava rabiscando planos num caderno velho. Escrevia nomes, desenhava a fachada, pensava no lema que queria colocar na porta. Justiça para quem não tem voz. Um peixe niqui, mas não era simples. Abrir escritório custava caro. Precisava de aluguel, móveis, computadores, estagiários. E Leandro mal tinha dinheiro para ajudar em casa. Mesmo assim, não desistia. Começou a guardar cada centavo. Parou de pegar ônibus e passou a andar ainda mais a pé. Deixou de comprar roupa nova. Recusava convites para sair, só para juntar um dinheirinho. Dr. Moacir, o chefe, percebeu a mudança. Chamou Leandro para conversar e disse: "Rapaz, você tem talento, mas abrir escritório é difícil. Vai ficar sem salário fixo, vai começar do zero." Leandro respondeu: "Eu sei, doutor, mas eu preciso tentar. Eu quero um lugar onde ninguém tenha medo de entrar só porque veste chinelo." Dr. Moacir deu um tapa leve no ombro dele e disse: "Então vai, e saiba que, se precisar, estou aqui." Leandro começou a espalhar a notícia entre os clientes. Gente simples, que não entendia muito bem o que significava abrir escritório, mas dizia: "Se o senhor abrir, eu vou junto, doutor." Foi então que surgiu uma oportunidade. Um advogado antigo da cidade ia fechar o pequeno escritório dele, que ficava num prédio simples, no centro. O aluguel era barato, mas o lugar estava caindo aos pedaços. Tinta descascando, móveis velhos, cheiro de mofo. Mesmo assim, Leandro foi lá ver. Quando entrou, sentiu o coração bater forte. Imaginou placas na parede, gente simples sendo atendida com respeito, processos sendo resolvidos. Ali, viu o futuro dele. Fechou o contrato de aluguel com as poucas economias que tinha. Depois, chamou o pai e a mãe para conhecer. Seu Francisco ficou emocionado. Passou a mão na parede e disse: "Filho, parece pequeno, mas é um castelo." Juliano, um amigo de infância, se ofereceu para ajudar na reforma. Pintaram as paredes, limparam tudo, improvisaram móveis. Leandro ficou dias pintando, martelando prego, carregando caixa. No dia da inauguração, não teve festa chique. Só café coado, bolo simples e cadeiras de plástico. Mas o lugar ficou cheio. Ambulantes, feirantes, gente humilde que queria dar um abraço no doutor filho do camelô. Leandro olhou aquilo e quase chorou, porque ali viu que não estava sozinho. Logo no primeiro mês, apareceram dezenas de casos. Gente sendo ameaçada de perder o ponto de trabalho. Trabalhadores sem carteira assinada. Famílias ameaçadas de despejo. Leandro atendia cada um com calma, sem pressa. Um dia, um senhor entrou, chorando. Tinha sido despejado do barraco onde morava. Leandro ouviu tudo, segurou o choro junto e disse: "Eu não prometo milagres, mas prometo lutar até o fim." Enquanto isso, o nome de Leandro foi crescendo ainda mais. Começaram a sair reportagens dizendo: "Advogado filho de camelô luta pelos trabalhadores." A TV local fez uma matéria mostrando o escritório simples, lotado de gente. Mesmo assim, as dificuldades não paravam. Teve mês que Leandro não conseguiu pagar o aluguel do escritório. Teve noite que dormiu lá mesmo porque não tinha dinheiro para voltar para casa. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do pai na rua, dos fiscais derrubando as caixas de meias. E dizia para si mesmo: "Se eu parar agora, tudo o que vivi não vai ter servido para nada." E mesmo cansado, Leandro sabia que estava vivendo exatamente o propósito que sempre sonhou. Porque para ele, não existia vitória maior do que ver gente simples entrando no escritório sem medo, sentando na cadeira e dizendo: "Doutor, eu confio no senhor." O tempo passou e o escritório de Leandro foi ficando pequeno demais para tanta gente. Era comum ter fila na calçada, gente esperando horas só para conversar com ele. Mas ninguém reclamava. Pelo contrário, falavam que valia a pena esperar, porque o doutor ouvia como ninguém. Alguns advogados da cidade começaram a criticar. Diziam que ele cobrava barato demais, que estava desvalorizando a profissão, mas Leandro nem ligava. Sabia que o que ele fazia era mais do que advocacia. Era a reparação histórica.
Foi nessa época que ele recebeu um convite para dar uma palestra numa universidade. Um evento grande com professores, juízes e estudantes. O tema era Justiça Popular e Acesso dos Pobres ao Judiciário. Leandro quase recusou. Disse que não era bom de falar em público. Mas seu pai insistiu. Você não precisa falar bonito, só precisa contar a verdade. Na hora da palestra, Leandro subiu no palco e respirou fundo. A plateia estava cheia. Começou contando a própria história. Falou do carrinho de meias, do calor no asfalto, da vergonha que sentia na escola, da primeira vez que viu o pai sendo tratado como lixo. E então fez uma pausa. Olhou para a plateia e disse: eu não estou aqui porque sou gênio. Eu estou aqui porque o Brasil é cheio de gente que luta em silêncio. Gente que nunca teve um defensor. E eu decidi ser a voz dessas pessoas. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. E depois começou a aplaudir de pé. A partir dali, Leandro passou a ser chamado para palestras em todo o país. Universidades, ONGs, fóruns, congressos. Todo mundo queria ouvir o filho do camelô que virou advogado do povo. Mas ele nunca deixou o escritório. Continuava atendendo os clientes do mesmo jeito. Chegava cedo, ouvia as histórias com calma. Ia até os fóruns, pessoalmente, carregando pastas cheias de papel. E toda vez que ganhava um processo, ele ligava para o cliente e dizia: a justiça venceu mais uma vez. E do outro lado da linha, sempre vinha o mesmo tipo de resposta: obrigado, doutor. Que Deus abençoe o senhor. Um dia, Leandro recebeu um envelope. Dentro havia um convite especial. O nome dele havia sido indicado para receber uma medalha de honra ao mérito da Ordem dos Advogados do Brasil, por contribuição social à justiça brasileira. Ele não acreditou. Mostrou para o pai, para a mãe. Seu Francisco chorou em silêncio. Pegou o convite com as mãos suadas e disse: é isso que você virou, meu filho. Um homem que faz diferença. Leandro foi até a cerimônia. Entrou de terno simples, com sapato gasto, mas com a cabeça erguida. Subiu ao palco e recebeu a medalha com os olhos marejados. Naquele momento, ele não pensava no prêmio. Pensava em todas as vezes que teve que fingir que estava tudo bem. Em todas as vezes que dormiu no chão do escritório. Em todas as vezes que teve que ser forte, mesmo sem saber se ia dar certo. E ali, ele entendeu que não era só um filho de camelô que virou advogado. Ele era a prova viva de que ninguém pode dizer onde é o seu lugar. Depois da premiação, muita gente achou que Leandro ia mudar, que ia abrir escritório em outra cidade, cobrar mais caro, contratar secretária, colocar tapete chique, mas ele não fez nada disso. Voltou para a mesma sala, na mesma esquina, com o mesmo ventilador barulhento. Continuou tomando café em copo plástico e escrevendo tudo à mão quando o computador travava. Certa manhã, ele chegou e viu um envelope embaixo da porta. Não tinha remetente. Dentro, só uma carta escrita à mão e um desenho infantil. A carta dizia: Doutor Leandro, meu pai não foi preso porque o senhor acreditou nele. Eu tinha 6 anos quando aquilo aconteceu, hoje estou com 12. Quero ser advogado igual ao senhor. Obrigado por ter mudado a minha família. Leandro segurou a carta por alguns minutos sem falar nada. Depois, colou o papel na parede do escritório, bem do lado da foto dele com o pai no camelô. Aquela carta virou um lembrete diário. O impacto real não está nas manchetes, está nas vidas que ninguém vê. Ele continuou assim por muitos anos. Alguns diziam que ele era teimoso, outros diziam que ele era tolo por não aproveitar as oportunidades de crescer financeiramente. Mas os clientes diziam outra coisa. Diziam que ele era necessário. Um dia, um jovem advogado novo entrou no escritório. Tinha vindo de longe, só para conhecer o Leandro pessoalmente. Disse que se formou inspirado por ele e fez um pedido. Será que eu posso trabalhar aqui com o senhor? Nem que seja de graça, eu só quero aprender. Leandro sorriu, pegou uma cadeira, arrastou para o lado da mesa e respondeu: então senta, aqui a gente aprende ouvindo. E assim, o filho do camelô virou referência. Não de status, não de riqueza, mas de propósito.
E até hoje, se você passar naquela rua simples da cidade, vai ver uma plaquinha torta pendurada na porta de um escritório pequeno, escrito assim: Advocacia com Coração. E se tiver sorte de entrar, vai encontrar Leandro ali. Caneta na mão, sorriso discreto e tempo de sobra para ouvir sua história. Porque ele sabe que toda pessoa merece alguém que acredite nela. E foi isso que ele virou, alguém que acredita. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.